Salmo 23, versículo 1, diz assim, lê junto comigo aqui, como é que fala aqui? 1, 2, 3, já. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Olha aqui, ó, irmãos, olha aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai. Eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor bendito, por mais essa manhã. Senhor, eu quero te agradecer por essa mesa, Pai, que nós vamos participar hoje, Pai, na sua casa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada um que está aqui hoje, de cada um que esteja nos assistindo agora, Senhor, por essa live ou por essa gravação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, fala conosco através da sua palavra, Pai, que o seu Espírito Santo, Senhor, venha tocar nos nossos corações, que os nossos corações estejam preparados, Pai, prontos e abertos para a sua palavra esta manhã, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, eu te peço e te agradeço, Pai Todo-Poderoso. Amém. Põe a mão no seu coração, de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, nesta manhã, fala comigo, fala ao meu coração, o que eu preciso ouvir. Eu preciso ser direcionado pela sua palavra, em nome de Jesus, porque eu preciso me fortalecer. Eu preciso me fortalecer em Ti, não na minha carne, mas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus e Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Glória a Deus. Esse salmo aqui é bastante conhecido, que é aquele salmo que geralmente a página está amarelada. Já viu já? Tem gente que põe, né, a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. O 23 porque fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então todo mundo, né, aqui deseja que nada falte na sua casa. Amém ou não? Amém. Então as pessoas colocam esse salmo aberto nas suas casas. Ou o Salmo 91, que fala mais a respeito de guerrear, né, de o Senhor nos livrar, né, das astutas ciladas de Satanás, e aí por diante. Amém? Irmãos, e eu quero dizer para vocês já, em nome de Jesus, que não precisa fazer isso. Na verdade, eu até prefiro dizer que não faça isso. Por quê? Porque o fato da sua Bíblia estar aberta no Salmo 23, ou no Salmo 20, ou no Salmo 91, ou em qualquer outra palavra, para que você atraia o que está escrito aqui, isso não é de Deus. Amém? Isso, né, Deus não nos guia, não nos direciona dessa forma. Por quê? O que nós precisamos fazer com o Salmo 23 ou Salmo 91, qualquer outro salmo que a gente for pegar, o que nós precisamos fazer? Precisamos ler. Glória a Deus. Só ler? Não, a gente precisa ler e precisa meditar nesse salmo. Nós precisamos ler, meditar, para podermos o quê? Entender o que está escrito nesse salmo. E aí, lendo, meditando, entendendo o que está nesse salmo, nós precisamos depois, por fim, olha para mim aqui, nós precisamos, por fim, fazer o quê com essa palavra? Praticar, olha, né? Glória a Deus, esse povo está muito bem instruído. É isso. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Amém? Porque Jesus mesmo ele falou que o homem, a pessoa que ela lê, mas não pratica a palavra, olha só,
Ele comparou a um homem que começou a construir sua casa e não calculou se ele ia conseguir terminar de construir a casa. Amém? Ou seja, morreu na praia. Se pegar uma expressão nossa aqui, atual, a pessoa que lê a palavra de Deus, ou que deixa ela aberta ali em tal salmos, e não pratica, é aquela pessoa que acaba, na linguagem de hoje, morrendo na praia. Amém, irmãos? Então não adianta, irmãos, nós deixarmos a palavra aberta para trazer sorte, entre aspas, não sei qual que é a intenção das pessoas às vezes, né, mas é tipo como se fosse um amuleto, né? Vou deixar no Salmo 23 porque vai trazer sorte, não vai faltar nada na minha casa. Vou deixar aberto no Salmo 91 porque vai me trazer sorte. Deus vai me proteger, vai me guardar, né? Eu vou estar assentado à sombra do Onipotente, do Altíssimo. Não, irmãos. O fato de você deixar a palavra aberta não vai te proteger, não vai fazer com que nada te falte na sua casa. O que vai fazer com que Deus te proteja, com que você prospere, com que você realmente tenha isso aqui que está escrito aqui, é você ler e praticar essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém ou não? Está bem entendido aqui, irmãos? Em nome de Jesus. Porque senão, irmãos, a gente vai nadar e morrer na praia. Não vai adiantar, não vamos ter êxito naquilo que nós talvez até acreditamos. Mas não vamos ter êxito, por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para que a gente pratique a palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor. Toca no meu coração, para que eu entenda a sua palavra. E tira de mim, Senhor, toda superstição, seja superstição evangélica ou do mundo, mas tira do meu coração, Senhor, toda superstição, toda crendice que não está na sua palavra, Deus, em nome de Jesus, mas que eu possa ser um praticante da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, de vez em quando eu falo isso aqui, e precisa sempre falar, porque sempre eu vejo a mesma coisa, irmãos, né? As pessoas usando a Bíblia como se fosse um amuleto, como se fosse algo assim, sei lá, algo mágico. Não, a Bíblia não é algo mágico, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem que ser o quê? Cumprida nas nossas vidas. Amém? Ela tem que se cumprir nas nossas vidas. E tem coisas que são mandamentos, nós precisamos fazer o quê? Praticar esses mandamentos. E tem coisas que são promessas, que nós temos que entender a promessa e crer nela, e aí ela vai se realizar nas nossas vidas. Por quê? Não é por sorte, é porque nós cremos na promessa. Sabe aquele negócio, a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, uma das formas que a fé, ela enche o nosso coração, é quando nós ouvimos a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Amém ou não? Glória a Deus. Isso é importante. Amém? Nós ouvirmos. E ouvir, irmãos, não é colocar o celular ali, né, do lado, você está na pia, e lavando louça, e você nem está, né? Você está ouvindo o som. Amém? Mas você não está ouvindo a palavra, irmãos. Ouvir a palavra não é isso. Amém? Não é você coloquei uma pregação e estou lá no meu trabalho, estou lá prestando atenção. Aí você fala assim, não, eu presto atenção no trabalho e na palavra. Irmãos, desculpa, não. Não adianta. Ouvir a palavra é igual você está fazendo aqui agora. Você está aqui, né, sentado aí, o sono pode até estar batendo um pouco, né, mas você está sentado e prestando atenção no que está sendo pregado, no que está sendo ministrado aqui em cima, amém? Seja na hora do louvor, seja na hora da palavra, seja na hora da ceia, da Santa Ceia, amém? É nós sentarmos e ouvirmos e degustarmos, sabe aquele negócio de comer, sabe a comida gostosa que você come, você pode até comer depressa, porque quanto mais gostosa, eu como depressa, irmãos. Se a comida é gostosa, eu mordo até a boca, você acredita num negócio desse? Eu já percebi porque eu direto mordo a boca, irmão. Deve ter alguma coisa, maxilar deve estar meio deslocado, não sei o que é, mas eu percebi que quando que eu mordo a boca, irmãos? Estou falando sério, às vezes eu mordo aqui assim, ó, que fica no sangue aqui, irmãos, misericórdia, é uma dor, porque dói a boca e dói o dente, foi tão forte que o dente dói, tem uma ideia, amém? Esse dia eu mordi a minha bochecha aqui, irmãos. O que eu estava comendo? Eu estava comendo um
como é que é? Um hambúrguer que é feito lá na Faria Lima. Nós foram lá na Faria Lima buscar esse hambúrguer lá, né? O Lucas foi lá com 100 mais que eu falei, traz 3 para mim. E a Rô, traz 2. R$16 só, irmão. Fazendo propaganda pro cara de graça? Não, só para você entender. Esse hambúrguer, ele é frito, desculpa aí quem estiver com fome. Esse hambúrguer, ele não é frito, ele é assado na brasa mesmo, como se fosse um churrasco. O pão também, ele fica lá naquela fumaceira do churrasco, então fica tudo defumado com aquele gosto de churrasco. Irmãos, meu Deus do céu, é muito bom. E aí, o Lucas foi, eu falei, traz para mim, eu quero comer. Aí ele acabou demorando, chegou quase 1h da manhã, irmãos, misericórdia. Aí o que eu fiz? Comi, é claro. Eu estava esperando isso aí, sanduíche, amém? E aí eu comendo assim, aquele negócio gostoso, e nossa, que delícia. Aí eu mordi a bochecha. Sabe o que eu fiz? Continuei comendo. Porque estava bom, irmãos. Amém? Então a palavra, irmãos, ela tem que ser assim. Nós temos que escutar a palavra, ouvir a palavra, igual esse sanduíche que eu estou falando para vocês, e degustar, só não morda a boca. Amém? Não precisa morder a boca, isso aí foi só um exemplo meu. Mas que você realmente deguste a palavra, que você ouvir a palavra e você medite na palavra, né? Não fica só recebendo a palavra assim passivamente, não. Medite nessa palavra, medite nisso que eu estou te falando em nome de Jesus. Traga isso para a sua vida, amém? Traga isso para a sua vida, não fica assim já com aquele negócio assim, isso aí eu não faço, então não vou nem... Não, tem que fazer igual Jacó, irmãos. Quando o filho dele, José, veio com aquele negócio do sonho dele lá, que a lua e o sol, né, e as estrelas se prostravam diante dele, que os feixes dos seus irmãos se prostravam diante de José, e Jacó percebeu que José estava querendo dizer o quê? Que todo mundo da família deles ia se prostrar diante de José, que era mais novo. Jacó ficou, ferradinho da vida ali, mas ele deu uma bronca em José, mas a palavra de Deus diz que ele continuou considerando isso no seu coração. Ele não descartou a ideia. Você entendeu? Ele não descartou, irmãos. Ele foi ali digerindo aquele negócio. Espera aí, será que Deus deu sonho para José mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Sabe aquele negócio de você ficar considerando? É aquele negócio de você... Tem gente que você vai dar um conselho na palavra, e a pessoa no coração dela já descarta, sabe? Aquele negócio assim, não, isso aí não é para mim. Ela pode até não pensar assim, mas se você vê o seu coração, assim, o seu sentimento, você vai perceber que, sim, tem horas que você já rejeita no seu coração qualquer coisa que estão falando para você. Então isso é muito ruim, irmãos, porque eu estou falando da palavra de Deus aqui, então pelo menos considere, medite naquilo que eu estou falando, depois consulte, se for o caso, registre, se for o caso, anote aí, para que você depois possa conferir, em nome de Jesus. Não seja passivo, amém? Seja ativo ali no escutar da palavra de Deus, medite nela, questione, não no sentido de rejeitar, mas questione no sentido de aperfeiçoar essa palavra que eu estou pregando para você, que qualquer outra pessoa venha pregar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Também não ficou muito bom não, mas tudo bem. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, hein, irmão? Meu Deus do céu, tem que orar para ressuscitar aqui. Alex, pega a chave aqui, por favor. Ó. Pode jogar? Glória a Deus. É só uma chave que eu preciso entregar aqui, irmãos. Amém? Além dessa chave que eu estou te entregando da palavra de Deus. Olha só que bênção. Profético isso aí, né, irmãos? Como diz por aí. Amém? Então, em nome de Jesus, eu vou entregar a chave aqui. Alex, pega aqui, ó, com a Regina. Mas isso que eu estou te entregando também é uma chave, irmãos. Uma chave para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma chave para que você possa destrancar coisas que estão trancadas na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que seja trancado no meu coração, fechado para a sua palavra, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a eu me abrir, para que eu ouça a sua palavra, para que eu me alimente da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Então, está bem claro aqui que não adianta você abrir o Salmo 23 na sua casa e deixar aberto, porque não vai trazer prosperidade para você só o fato de você estar com a Bíblia aberta. Amém, irmãos? Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa crer na palavra e você precisa praticar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Aí sim vai trazer um resultado excelente para a sua vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Amém? E aí, irmãos, né, eu preguei isso aqui, parte disso aqui, na última vigília que teve. Então, se você não participa da vigília, comece a participar em nome de Jesus, tem sido uma bênção. Amém? E aí nós temos aqui, irmãos, e geralmente o que o pessoal fala sobre o Salmo 23 é só essa parte aí: o Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar, nada vai me faltará. Amém? E é verdade isso aí? É claro que é verdade. Amém? O Senhor é o nosso pastor, então Ele cuida de nós, como se nós fôssemos o quê? De fato, ovelhas. Né? Ontem eu vi um vídeo, né, o cara gravando do carro dele, aí de repente na estrada, mas tinha uma imensidão de ovelhas, mas eu nunca vi tanta ovelha junto. Você não conseguia ver o final da estrada de tanta ovelha, né? E é verdade, não era IA, não era nada não, era, né? E ele teve que parar ali. Aí você vê, eu comecei a perceber as ovelhas, ele indo devagar e dando uma buzinada e tal, para as ovelhas saírem, né? E pior que assim, essas ovelhas, não tinha nenhum pastor ali, não tinha ninguém cuidando delas ali perto, pelo menos no vídeo não aparece. Amém? E as ovelhas, irmãos, elas têm até um jeito meio assim de tonto, assim, ó. O que está acontecendo? Ela na frente do carro ali buzinando na frente dela, e umas olhando assim, aí outras faziam assim, ó. Tá. Aí saía, né? E outras ficavam no meio ainda, tipo assim, ó, panguando. O que está acontecendo? Né? Elas estavam, aquelas ovelhas, irmãos, eu vi ali, ó, ao vivo não, mas eu vi no vídeo, realmente ali, aquelas ovelhas sem pastor, né, totalmente ali perdidas, com um carro, né, era um caminhão na frente delas, que poderia ali facilmente atropelar dezenas delas, ou centenas até, não sei, e elas não sabiam para onde elas iam, elas não tinham a direção ali. Amém, irmãos? Então o Senhor nos compara com ovelhas, mas não no sentido de nós sermos tontos, amém? Não é isso, mas o Senhor nos compara com ovelhas, por quê? Porque diante da grandeza de Deus e dos perigos, né, de Satanás, nós somos totalmente indefesos, amém? Por mais que seja esperto, pode ser ou quem for, pode ser Elon Musk, pode ser o Trump, pode ser, sei lá, quem for, grandão do mundo aí, sem Deus, é uma ovelha indefesa, perdida, amém? Ou pode ser um bode, que é tão perdido quanto a ovelha, só que é rebelde, né? Amém, irmãos? Então o Senhor, ele fala aqui, né, o salmista, Davi, falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele continua aqui, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é repousar em pastos verdejantes? Amém? O Senhor está falando aqui de provisão. Por quê? A ovelha, ela come do quê? Ela vai na churrascaria comer? Não, é perigoso ela encontrar a irmã dela lá, né? Então a ovelha come o quê? Do pasto. Amém? Então o salmista ele fala aqui, ó, ele me faz, né, o Senhor que é meu pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, o Senhor nos faz descansar porque ele nos dá o quê? A nossa provisão. Amém? Então, uma das coisas é provisão que Deus tem para nossas vidas. E aí no versículo 2 ainda, leva-me para junto das águas de descanso. Então ainda está falando de provisão. Amém? Ou seja, o Senhor nos dá a comida e o Senhor também nos dá a água, né? E nos dois aqui tem esse quê de descanso, de tranquilidade. Por quê? Porque o Senhor nos faz, se nós crermos nele, o Senhor nos dá essa tranquilidade de que ele vai prover todas as coisas em nome de Jesus. Glória a Deus. Então levante suas mãos e fala assim: Senhor, eu creio. Fala aí com vontade aí, irmãos, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor tem provisão para a minha vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai abençoar, e o Senhor tem abençoado o trabalho das minhas mãos, e eu declaro e profetizo essa palavra agora, que não vai faltar nada na minha vida e para a minha família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aí no versículo 3 ainda, ele fala assim, ó, refrigera a alma, né? Aqui é um pedido, refrigera-me a alma. E ainda no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Aqui não está falando mais de provisão, aqui está falando agora de direcionamento. Amém? Então, de novo aqui no versículo 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Então, está falando aqui de direcionamento, né? Assim, já ficou perdido na sua vida, já? Já pegou um caminho de carro ou a pé e você ficou perdido? Alguém aqui já aconteceu com isso? Não é possível, né? Todo mundo deve ter acontecido. Comigo já aconteceu várias vezes. Amém? Né? Não é horrível isso, você está perdido? Você precisa chegar no lugar e você não sabe mais. Aí tem uma hora que você está assim, vai para onde? Eu não sei, eu não tenho ideia onde eu estou, para onde que eu vou? Quando eu não sei para onde eu vou, ou para onde eu estou, tanto faz ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, porque eu não sei. Então isso é horrível, irmãos. Isso traz o quê? Transtorno. Traz ou não traz? Traz transtorno, irmãos. Uma vez o GPS, a gente estava indo para uma festa na casa da nossa família lá, na casa da Leda, do Carlinhos, e o GPS mandou por uma rua, que no GPS mostrava a rua, né? Mostrava a rua aqui, vindo aqui, e depois fazia uma curvinha assim, e continuava na rua dele. Era só isso, estava para chegar. Mas quando a gente entrou nessa rua, irmãos, a rua ia funilando, e quando a gente viu lá na frente, era noite, tá? Era uma rua, né, bico de fumo ali, irmãos, tinha uns caras estranhos, para falar o mínimo, e no final da rua, a curvinha que tinha, não era uma curvinha, era um escadão. O GPS mandou errado, né? A não ser que, sei lá, tem carro que consiga subir aquele escadão. O meu não conseguia. E aí era difícil até você voltar, eu tinha que voltar de ré, né? Ou tinha que fazer a manobra ali, porque a rua ali estreitou. E aqueles caras esquisitos. E a gente estava com um carro que estava todo filmado. Aí o que eu fiz? Já abri o carro. Ô pastor, você abriu, é pior? Não, irmãos. Se os caras não sabem quem é, e está todo filmado o carro lá, é capaz os caras atirarem sem querer saber quem era. Amém? Abri lá, estava eu, a Rô, e o Lucas era pequenininho, era criancinha. Amém? E aí tinha um cara lá, eu falei assim, opa, beleza aí? O cara, opa, cara, estou aqui com minha esposa, meu filhinho aqui, falei até filhinho, né, para ver se sensibilizava o coração dele, né? Eu falei assim, mas mandou errado aqui e tal, né? Aqui estou vendo que tem um escadão. Eu falei, mano, o que é um escadão aqui, ó? Faz o seguinte, ó, vira aí que, né, eu te dou. Não foi cobertura que ele falou, mas ele falou alguma coisa ali. Cobertura, mas não foi outra coisa, foi na linguagem ali dos manos ali, não sei lá. Né? Eu falei, opa, supimpa, hein? Obrigado. Hein? A minha linguagem. Né? Aí tinha uns caras já assim, aí ele não sei se foi para ele se engrandecer, não sei o que lá, sei que ele falou para os caras assim, não, meu primo aí, eu falei, opa, primo, obrigado aí. Ô, irmãos, aquele momento era meu primo, meu Deus. Então, naquele momento, irmãos, a gente estava indo para uma festa, foi um momento de extrema tensão, porque estávamos perdidos, não sabíamos mais por onde ir, para onde ir mais, amém? E não só isso, aí entra aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então olha só, quando o Senhor nos dá a direção, né, e o Senhor, e o salmista ele pedindo aqui, ó, refrigera-me a alma, amém? Isso também é importante, é o tipo da provisão, que não é comida, não é água, não é dinheiro, não é casa, mas é o que? Refrigério para a alma. Por quê, irmãos? Você, estressado ou estressada, você não faz nada direito. Amém, irmãos? Quando a gente está estressado, quando a gente está ali, a gente só faz besteira na vida. Então nós precisamos do quê? Desse refrigério do Senhor na nossa alma. Porque quando a gente não está com esse refrigério aí, irmãos, a gente começa a fazer um monte de besteira, um monte de coisa que a gente não deveria fazer. Quando a gente não está com esse refrigério, a gente está com esse negócio, pode ser rebeldia, pode ser, né, raiva de alguma coisa, pode ser porque está perdido, porque está com medo, sei lá o quê. Qualquer um desses sentimentos, nós começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Então nós precisamos o quê? Pedir isso para o Senhor, como o salmista fez. Nessa parte ele não está narrando o que Deus faz, não.
Aqui foi um pedido, ó, refrigera-me a alma. Ele pediu para o Senhor aqui, amém? A partir daqui ele não está mais falando que Deus faz, não, ele está pedindo para que Deus faça na vida dele. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele está pedindo, Senhor, refrigera minha alma, me guia, Senhor, pelas veredas da justiça. Não é qualquer vereda, irmãos, não é qualquer caminho, amém? Tem que ser pelas veredas da justiça, tem que ser pelas veredas do Senhor, não é pelas nossas veredas, não. As nossas veredas, muitas vezes, elas não servem, amém? As veredas do Senhor são as melhores que nós podemos trilhar, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Então nós precisamos pedir isso para o Senhor. E aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tem gente que prega essa palavra e fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, já vi pessoas pregando assim, né? E aí a pessoa começa assim, não vai faltar comida, não vai faltar, mas não vai faltar também a tribulação. E faz cara de conteúdo ainda. Não vai faltar a tribulação, não vai faltar a luta, não vai faltar... pelo amor de Deus, não está falando disso. Quando está falando assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está falando do quê? De provisão de Deus, está falando sim, de refrigério, de direcionamento de Deus. Isso não vai faltar na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, irmãos, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que ele está falando aqui? Pode ser que eu precise andar pelo vale da sombra da morte. Pode ser que não. Amém, irmãos? Cada pessoa, ela tem uma história de vida diferente. Já viu aquela pessoa que a vida dela é tão retinha, né? Tão sem problemas, ou com problemas tão poucos? Já viu já? Testemunhou já isso aí? Né? Tem pessoas que é assim. Deus faz isso, irmãos. Amém? Deus, ele faz dessa forma. Por quê? Eu não sei, irmãos. Se for pegar lá pela parábola dos talentos, deve ser talvez pela capacidade de cada um. Porque Deus deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro, sei lá. Segundo o quê? Segundo a sua capacidade. Então a palavra de Deus diz que o Senhor não nos dá tentação maior do que nós podemos suportar. Amém? Você crê nisso? Deus não te dá a tribulação maior do que você pode suportar, irmãos. E quando nós não suportamos, aconteceu alguma coisa errada aí no meio do caminho. Amém? Nós precisamos ver isso aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, o fato de o Senhor não nos deixar faltar nada, mas pode ser que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Mas pode ser. Igual eu contei para vocês aí, dessa rua aí. Amém? Lá a gente passou pelo vale da sombra da morte, quase literalmente. Meu Deus do céu, aquele lugar não existe. Amém? Aquele lugar não existe. E aí, irmãos, a gente precisou manter ali a calma ali, entendeu? Não podia pintar o desespero ali de jeito nenhum. E aí, naquele momento, a gente começou a orar lá, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos livra. E eu falei assim, amém, amém, desligando e baixando o ouvido lá, opa, beleza. Amém? Por quê? Ali foi uma situação de risco, extremo risco. Então pode ser que você passe, ou que você já tenha passado pelo vale da sombra da morte. Amém? Então nós precisamos o quê? Aqui, o que o salmista fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou corajoso. Glória a Deus? Não, irmãos, não é por isso. Não temerei mal algum. Por quê? O que está escrito? Colocaram aí? Quem está aí na técnica aí, na letra aí? Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo, irmãos. Esse é o motivo, porque eu não vou temer. Amém? Ou seja, por isso que eu falei para você, não adianta você abrir a Bíblia, deixar aberta lá para atrair o Salmo 23 ou qualquer outro salmo para a sua vida. Por quê? Você precisa entender isso aqui, irmãos. Ainda que eu ande,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Então, olha só, se a fé, presta atenção aqui, se a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, então, eu preciso ouvir a palavra de Deus, não apenas deixá-la aberta na minha estante, eu preciso ouvi-la e praticá-la. Eu preciso adquirir mais fé do Senhor, através do quê? De ouvir a palavra de Deus. E uma das formas de ouvir a palavra de Deus é eu ler. Amém? Então eu preciso dessa prática, irmãos. Você precisa dessa prática da palavra. Não adianta só ficar na teoria. Em nome de Jesus, não adianta só você deixar isso aqui como se fosse um amuleto na sua casa, um amuleto na sua bolsa, na sua estante, na sua mesa. Não adianta. Ah, pastor, não adianta só um pouquinho? Não, nem um pouquinho, irmãos. Amém? Nem um pouquinho. Se essa palavra não for lida, entendida e praticada, é inútil. Amém? Se tratando da sua vida, eu estou falando. É claro que tudo aqui na palavra de Deus, ela vai se cumprir, independente se eu crer, independente se você crê, de quem crê e quem não crê, vai ser cumprida. Mas eu estou falando da sua vida agora, em nome de Jesus. Estou falando da sua experiência com Deus. Estou falando das suas bênçãos que Deus tem para realizar, que já realizou, e tem outras bênçãos para realizar na sua vida. Então isso aí, se você quer ter uma vida tranquila, ou mais tranquila, uma vida mais resiliente, de você conseguir ali cair e já se levantar facilmente, você conseguir essa resiliência, você conseguir, né, essa retomada na sua vida, que é importante, porque pode ser que a gente passe pelo vale da sombra da morte, irmãos, e aí? Você vai morrer lá? É isso? Não. Você precisa ter essa resiliência da palavra de Deus, para que você possa passar pelo vale da sombra da morte e não ficar no vale da sombra da morte. E aí ele fala aqui, ó, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? O que é o cajado, irmão? O cajado é o que o pastor usa lá, não é para meter na cabeça da ovelha, amém? Então, né, se você tinha essa visão, não é isso. E tem pastor que prega assim, hoje, irmão, vai ter cajado. Aí ele pega aquela palavra lá terrível, que só bate mesmo nos outros. Não. O cajado do Senhor, né, é aquilo que te traz o quê? Direcionamento. Amém? Então, você já viu pastor de ovelhas, né? Tem vídeos, mais vídeos aí de pastores de ovelhas, tudo quanto é país aí. E tem coisas que o cara só faz assim, ó. Né? Não sei assoviar, tá, irmãos? Então, por isso que saiu isso aqui. Essa coisa horrível aqui. Né? Então, mas ele só dá um assovio ali, e as ovelhas já, você vê aquele monte de ovelha indo pro lado certo. Eu falei, como assim, meu? Ele só faz assim, ó. Ele nem não grita. Já viu já? Alguém já viu o vídeo assim? Você fica olhando assim, é só assim, ó. E as ovelhas vão. Aí quando tem uma ou outra assim, tá meio perdida, aí ele pega o cajado dele, um pau lá que ele tem lá, fala assim, ele pega assim a ovelha e empurra ela. Ele não bate nela. Glória a Deus. Não bate, não precisa bater. Por quê? Porque são ovelhas. São obedientes. Elas querem ouvir a voz do pastor. Amém? Não é só porque elas ouvem. Elas querem ouvir, elas precisam ouvir a voz do pastor. Para quê? Para não se perderem. Amém? Para não cair nas mãos, né, do predador, que pode ser um lobo. Tem outros predadores também que pegam ovelhas. Tem leões também em alguns lugares, se não me engano. Amém, irmãos? Então, olha só. E é assim que nós precisamos ser. Então, qual que é o cajado do Senhor, irmãos? É a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que ela é como uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. É como uma espada de 2 gumes, que é apta para separar juntas e medulas, alma e espírito. Aí você fica assim, mas o que quer dizer isso aí? Aí a próxima parte explica bem, né? Ela é apta para discernir o quê? Sentimentos. Sentimentos não, intenções. Ela é apta para discernir intenções. Ou seja, a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela é apta para nos revelar a nós mesmos o que está no nosso próprio coração, nossa intenção, irmãos. Sabe quando a gente está com aquela intenção de pecar, de fazer alguma coisa, de tirar satisfação, ou sei lá o quê? A palavra de Deus,
ela nos coloca luz àquele nosso sentimento. Está entendendo? Amém? Então olha a importância de nós sermos como ovelhas. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, se nós buscamos crer no Senhor, nós não temeremos mal algum. Então não fica com essa aí que você é muito corajoso, corajosa, que você é muito isso, muito aquilo, por isso você não vai temer, ou por isso não vai pegar obra de feitiçaria contra você, porque você é muito bom. Não. Se não vai pegar obra de feitiçaria contra você, não é porque você é muito bom, é porque você crê na palavra, e você crê que o Senhor, não é a sua força, o Senhor te guarda. Amém? É isso, o Senhor é que te guarda. Não é porque você tem a mente forte, né? O pessoal gosta de falar isso aí, né? Que quem acaba caindo nessas obras aí é porque tem mente fraca. Não, irmãos, tem muita gente com mente forte, né? Que elas caem. Amém? E o pior ainda, né? Quando você cai e você percebe, você consegue talvez ter uma reação. E quando você cai nessas obras e você não percebe, aí, irmãos, aí é muito complicado. Por quê? É igual doença, né? Se você identificou a doença, você trata rapidinho e você é curado. E se você não identificou a doença, irmãos? Se a pessoa não identificou, ela vai morrer daquela doença, porque ela não identificou a doença. Então, da mesma forma, irmãos, a palavra de Deus, nós precisamos identificar o quê? Através da própria palavra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Vamos colocar de pé? O salmista pedindo para o Senhor aqui, irmãos, olha aqui, no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A gente foi até falar disso aí alguma coisa hoje aqui, não foi? Sobre isso aí, amém? Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então o salmista, ele pedindo aqui para o Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, amém? Isso quer dizer o quê? Que o Senhor, amém? Ele prepara a honra para a sua vida, em nome de Jesus. Mesmo diante dos seus inimigos, o Senhor vai te honrar. Amém? Mas por quê? Só porque você deixa o salmo aberto no Salmo 23? Não. Isso não vai trazer honra para a sua vida, irmãos. O que vai trazer honra para a sua vida é o quê? É você ler essa palavra, é você entender essa palavra, é você crer nessa palavra, e aí, por consequência, você praticar essa palavra, irmãos. Porque Satanás também, ele crê muito mais que você e eu juntos, só que ele não pratica, irmãos. Satanás está perdido porque ele não pratica as coisas de Deus, amém? Ele só crê porque ele viveu com Deus, ele esteve diante de Deus durante muito tempo, não sei quanto, mas muito tempo mesmo. Então nós não podemos ser igual a Satanás. Nós precisamos crer na palavra e praticá-la em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, que você tire essas superstições da sua vida. Amém? Se você está com a sua Bíblia lá, aberta em algum lugar, está até amarelada a página, fecha. E antes de fechar, leia, medite naquela palavra que você deixou aberta ali, irmãos. Isso vai trazer resultado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora ela só aberta não vai trazer, irmãos. Amém?